Olá, bem-vindo de volta. E agora então a gente vai começar o nosso primeiro tutorial sobre Boltzmann Machines. Então aqui, para a gente recordar aonde a gente está no nosso curso, né, a gente já passou por bastante coisa, a gente já viu redes neurais artificiais, convolucionais, recorrentes, os mapas auto-organizáveis, e agora a gente chega aqui no Deep Boltzmann Machines, né, que são usados para sistemas de recomendação, né? Então a gente vai entender o que isso quer dizer. Então a gente teve aqui, ao longo do curso, a gente viu uma rede neural artificial, a gente viu as redes neurais convolucionais, a gente viu as redes neurais recorrentes, os mapas auto-organizáveis, e todos eles têm algo em comum, que é o quê? Eles são modelos diretos. Existe uma direção, são modelos direcionados. Existe uma direção em que o modelo opera, né? Tanto é que a gente pode ver que todos eles aí, eles têm setas, né? Os mapas auto-organizáveis a gente não está vendo setas, mas eles são também direcionados. Eles têm uma direção, eles têm conexão, eles têm sentidos, né? Quando a gente vai falar agora de Boltzmann Machines, a gente tem este modelo aqui. Ou seja, existem conexões, mas não há direção. A gente não está vendo aqui setas, né? Quer dizer que a informação aqui, a ativação, ela pode andar em qualquer direção. Isso é um item fundamental e muda radicalmente como que ela funciona se a gente comparar com outros modelos. Então aqui a gente tem uma Boltzmann Machine simples, né? A gente pode ver aqui que a gente tem nós ocultos e nós visíveis. Então tem três coisas diferentes aqui das nossas redes neurais que a gente estudou até o momento. Então a gente não tem uma camada de saída, tudo é conectado com tudo. Vejo aqui que todos os nós estão conectados com todos, não tem uma divisão em camadas e não tem direção, né? Então são essas três principais diferenças, né? Não tem camada de saída, não tudo é conectado com tudo, não tem uma divisão de camadas e não tem uma direção. Então, para a gente entender por que os nós visíveis estão conectados, né? É uma coisa curiosa, né? Difícil de entender. A gente tem dados que entram, né? Não faz sentido eles estarem conectados entre si, né? Se você pensar racionalmente, logicamente, inicialmente parece que não faz sentido. Bom, é que uma rede Boltzmann, né, ela não espera apenas dados, né, ela também é capaz de gerar dados. E a separação entre nós ocultos e visíveis é feita para nós, é uma formalização para nós. Para o algoritmo, para a rede neural, é tudo a mesma coisa. É um sistema que está gerando estados entre os nós, né? Ou seja, é como se fosse tudo uma única coisa. Não há essa distinção para a rede entre nós ocultos e nós visíveis. Uma boa forma de a gente começar a entender o Boltzmann Machines é fazendo uma analogia criada por Jeffrey Hinton com relação a uma usina nuclear. Então, quando a gente tem uma usina nuclear, existem parâmetros que são medidos e outros que não são. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma turbina, né? A gente pode medir ali a velocidade da turbina, a gente tem aqui geradores, aqui a gente está vendo geradores de vapor, a gente pode medir a pressão, a gente pode medir aqui a temperatura, a gente pode medir aqui a pressão do vapor pela linha, a gente pode medir a energia gerada, enfim, né, a temperatura aqui da água fria. Existem coisas também que a gente não pode, que não são medidas, né? Por exemplo, a temperatura aqui do solo, a temperatura do vento, né? Existem várias outras coisas que não são medidas. Porém, entre tudo que é medido e não medido, a gente tem aqui o mesmo sistema, né? É um sistema único aqui, uma usina nuclear é um sistema único. E qual que é a relação disso com o Boltzmann Machines? Bom, como eu falei aqui, ó, nós visíveis são coisas que a gente pode e deve medir. E os nós ocultos são coisas que a gente não pode medir, são coisas que a gente não consegue medir. Tá? Esse é o conceito para nós, né? Para a gente que está
operando a rede, né? Para a gente que está criando a rede neural, embora para a rede neural seja tudo a mesma coisa. Então, a maneira como esse modelo funciona é que, em vez de esperar que a gente insira valores para modelar os estados, a Boltzmann Machines é capaz de gerar todos esses valores, todos os nós por si só. Ela mesmo faz isso, ela não precisa de entradas, ela apenas gera diferentes estados do nosso sistema, que no caso aqui poderia ser a temperatura. Ela olha, por exemplo, ela simula uma determinada temperatura, a velocidade do vento, a umidade, a pressão da bomba, né? Ela simula uma determinada pressão da bomba. Então ela olha para esses estados, ela produz essa informação e ela vai simular, né? E ela vai dizer que, por exemplo, está tudo bem se tiver uma temperatura mais alta, ou se o vento é mais rápido, se a bomba está com uma rotação mais baixa, a umidade na Terra é mais baixa ou mais alta, né? Isso não importa, ela continua gerando todos esses estados diferentes. Ela é capaz de fazer isso. É assim que o Boltzmann Machine funciona. E essa é a essência dela, porque não é um sistema determinístico de aprendizado profundo, é um modelo estocástico de aprendizado, né? Além de ser não supervisionado. Uma maneira mais correta de chamar que é um modelo de aprendizado profundo generativo, por ela gerar por ela ser capaz de gerar todos esses estados. Mas se ela faz tudo isso, se ela faz toda essa geração de estados, se ela produz isso, como ela aprende, né? Como que a gente vai entender como ela aprende? Bom, a maneira como o Boltzmann Machine funciona é que ela descreve esses diferentes estados. E a gente vai usar isso para modelar o nosso sistema. Então a gente vai usar isso como entradas para Boltzmann Machines para ajustar os pesos desse sistema, para que realmente se assemelhe, para que tenha uma similaridade com o sistema do mundo real. Então, ela vai aprender quais são as possíveis conexões de todos esses parâmetros, como esses parâmetros, a temperatura da bomba, pressão, né, como isso influencia um ao outro e como isso funciona como um sistema. E claro que quando isso for modelado, quando ela aprender isso vai ser específico da usina nuclear, né? Ela vai aprender esse modelo, ela vai criar esse modelo que vai ser específico daquela usina nuclear. E qual o benefício disso? Bom, o benefício, né, para que isso serve? É que depois que ela aprende, né, depois que todos esses pesos são ajustados, a Boltzmann Machine, ela consegue ver como esses parâmetros interagem um com o outro, que tipo de relação ou de restrição deve existir entre todos esses parâmetros. E no momento que você tem a relação entre esses parâmetros, você pode usar isso, por exemplo, no caso de uma usina nuclear, para monitorar ela, porque a gente tem modelado um comportamento dela, um comportamento que não levou a nenhum tipo de colapso na usina nuclear ou nenhum tipo de explosão. Então ela conhece a relação entre os parâmetros que é normal para a usina nuclear, né? Ela constrói esse modelo, ela consegue entender qual é o comportamento normal de todos esses parâmetros. Então, esse é um ótimo exemplo de aprendizado não supervisionado, porque a gente não consegue modelar uma explosão de uma usina nuclear através de aprendizado supervisionado, né? A gente não tem exemplos no mundo com dados de colapsos de usina nuclear. E mesmo que algumas poucas usinas nucleares tenham entrado em colapso, provavelmente elas vão ser diferentes dessa usina, elas vão ter outros parâmetros e os dados disponíveis não vão ser suficientes para você construir um modelo supervisionado, né, que você possa ter uma classe lá de provável colapso ou funcionamento normal, né? Infelizmente a gente não tem esses dados para treinar esses modelos, né? Para ter esse modelo supervisionado. A gente teria que ter aí talvez milhares
de colapsos em usinas nucleares para poder, talvez, criar um modelo do que seria anormal. E mesmo assim, talvez não servisse para esta usina especificamente, né? Então isso tem que ser modelado de forma não supervisionada. E é exatamente isso que o Boltzmann Machine faz. Ele aprende criando relações entre o sistema. Ele entende como é o estado normal, o estado aceitável, e isso ajuda a modelar o sistema, a modelar esse cenário, a reconhecer esses cenários, e, portanto, pode ser usado para usina nuclear. E, claro, isso é apenas um exemplo de uma usina nuclear. Você pode pensar em muitos outros exemplos de aprendizado não supervisionado. Então, acho que aí esse exemplo torna mais claro o que a Boltzmann Machine faz, o conceito que é, né, que a gente não tem uma camada de saída, né, porque a gente não está produzindo nenhum valor, a gente está criando um modelo que descreve o nosso sistema, né, e a gente tem todos esses nós que são conectados, todos esses parâmetros estão conectados porque o sistema precisa buscar a relação entre eles. A gente não pode privar o sistema de, por exemplo, avaliar a relação entre a velocidade da turbina com a umidade do ar, né? Só para citar um exemplo. Então essas conexões têm que existir. O sistema tem que decidir por si só, cabe ao próprio sistema decidir por si só, né, se existe uma relação entre esses parâmetros e se essa relação é importante, qual que é a força dessa relação. A gente não pode interferir no sistema, né? A gente tem que deixar ele tomar essa decisão através do processo de aprendizado. E uma coisa importante, né, que eu já falei rapidamente, mas que é importante ressaltar, que para o Boltzmann Machines, todos os nós são equivalentes, né? Não existe para eles nós visíveis e nós ocultos, né? Para o Boltzmann Machines, todos os nós são iguais, né? Não há uma discriminação, não há uma distinção entre eles. Ele considera todos eles iguais e todos estão conectados, né? E por isso também não há um direcionamento, né? Não há apenas uma direção que a informação pode ir, né? Não existe essa restrição. A informação ela pode circular em qualquer sentido, em qualquer direção. Então eu espero que esse tutorial tenha sido útil para lhe dar uma introdução inicial aí do que são as Boltzmann Machines, o que diferencia ela de uma rede neural tradicional, e também a gente conseguiu aqui, eu espero que a gente tenha conseguido começar a entender aí a aplicação prática, né, para que a gente pode usar uma Boltzmann Machines. E é claro que durante os outros tutoriais e a parte prática, esse entendimento aí vai ficar ainda mais claro.